Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque eu creio que a unção do ensino vai operar nessa noite, através da minha vida. Eu te louvo e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Me dê sabedoria, Espírito Santo, para transmitir aquilo que eu li durante esses dias, Pai. Nós declaramos que essa palavra chegará ao coração dos meus irmãos, como chegou ao meu coração, Pai. Obrigado por famílias abençoadas, famílias cheias do Teu Espírito, famílias, Pai, entendendo de fato e de verdade o propósito para o qual elas foram criadas nessa terra. Eu declaro em nome de Jesus, isso chegando em nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vamos começar uma série falando sobre família. Amém? Então, nós estamos inseridos em uma família e eu estava pensando em casa, estava meditando na palavra. Nós temos um material do Rema que é muito bom a respeito da matéria família, e pesquisando outras coisas, irmãos, veio no meu coração em a gente estar compartilhando, e eu titulei a mensagem como a construção da família original. Sabe que Adão e Eva foi uma família que Deus preparou lá no jardim? Começou tudo lá, amém? E também deu umas atrapalhadas tudo lá, mas nós vamos caminhar e vamos chegar no bom lugar, amém? Aleluia. E eu fiquei pensando, irmãos, e nós vamos pontuar algumas coisas que eu li na palavra, mas eu fiquei pensando na minha própria família. Como nós começamos? Se é uma construção, exige de mim e de você algumas ações. Aí eu fiquei me lembrando e pensando de quando eu casei, oh, aleluia, glória a Deus, obrigado, irmão, aleluia, vai dar certo, aleluia, 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 glória a Deus. Então eu fiquei pensando de quando eu me casei, em 99, já caminhei um pouquinho, irmãos, aleluia, e já melhorei um pouquinho também, já, mulher? Aleluia, porque se não tivesse melhorado, estava feia a coisa. Mas sabe, irmãos, que no decorrer dessa construção, vai exigir de mim e de você e das famílias, ações. A gente costuma ouvir, quando estamos fazendo Rema, que nós devemos ter ações correspondentes ao que estamos aprendendo. Na família, irmão, é a mesma coisa. Se nós não tivermos ações correspondentes à família, nós vamos ficar igual o carro atolado, patinando, 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 sem sair do lugar. Eu ouvi uma mensagem essa semana do pastor Josué, e ele disse assim: eu preciso melhorar, cada dia eu tenho que ser melhor do que ontem. Aquilo me chamou a atenção, sabe? Porque às vezes, por nós estar vivendo no meio de uma família, nós nos acostumamos e deixamos muitas coisas passar batido, como diz lá no Nordeste. Passar batido é não fazer o que deveria ter feito. Talvez, irmãos, nós deixamos passar batido um bom dia quando a gente se levanta. No meu caso, eu trabalho na indústria, e quando eu saio, eu costumo dizer, o dia vai ser abençoado, o meu e o seu. E oramos ali, declaramos que o dia será abençoado. E tem sido para a honra e glória do Senhor. Mas isso exige de mim e de você ações correspondentes. Às vezes, porque eu sou o pai, eu não sou o mandão. Não é o que eu tenho que falar que deve ser. Não, eu falei e está falado. Não, irmãos. Às vezes nós precisamos ter sabedoria e falar no momento certo. Às vezes, em alguns momentos, tanto na família de Deus, como na nossa família, a gente tem que dar até de meio desentendido. Você ouve alguma coisa e você faz de conta que não entendeu. Porque senão nós vamos agir pela carne, e pela carne não vai dar certo. Nós não devemos agir na família na carne.
Eu brinco com os colegas lá no trabalho, eu saio de casa, Pai, me dá sabedoria para falar com cada um daquelas pessoas. Porque um deslize meu, uma fala errada, é eu sozinho com um monte de gente me procurando. E a gente está como um espelho. Nós nunca vamos errar? Não estou dizendo isso. Nós vamos errar, em algum momento vamos pisar no tomate, mas tem que estar impregnado em mim e em você um desejo de acertar. Um desejo de ser melhor hoje do que eu fui ontem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou falar alguns versículos que vêm no meu coração e nós ainda não estamos entrando no estudo, mas aí no meu coração não precisa você abrir. João 8,36 diz: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você e eu somos livres. Diga assim: eu sou livre. Filipenses 3,1, Paulo diz: não me canso de ensinar para vocês as mesmas coisas. Então, irmãos, é bom eu e você ouvirmos as mesmas coisas. Porque se estamos ouvindo de novo, é porque de fato estamos precisando. Deus não ia dar uma direção para o líder da igreja que a igreja não precisasse. Se o líder, Deus deu uma direção a ele para ministrar sobre família, é porque de fato eu e você estamos precisando ouvir sobre família. Exatamente. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 9 e 10. Oh, aleluia. Provérbios capítulo 9, versículo 9 e 10 diz: instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. O 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo resulta em discernimento. Então eu fiquei pensando, no meio da família, eu preciso ter segurança. Se eu ouvir as mesmas coisas, vai me trazer segurança. No meio da família, eu preciso ter sabedoria, 24 horas por dia. Sabedoria para não falar errado. Porque uma deslizada, a gente põe muita coisa a perder. E eu fiquei pensando na instrução. Quando eu e você recebemos instruções, irmãos, do Senhor, nós nos tornamos mais sábios ainda. Aleluia. Então, eu vou receber a instrução, eu estou em segurança, eu sou livre e eu temo ao Senhor. Olha quanto ensinamento, irmão. Você já está aprendendo alguma coisa hoje. Segurança vem da palavra. Aleluia. Sou livre em Cristo. Aleluia. Eu tenho sabedoria porque vem da palavra. E eu tenho temor a Deus. E como que eu demonstro meu temor a Deus? Temendo até a minha própria família. Falando do jeito certo. Não falando de qualquer maneira. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A família foi idealizada e instituída por Deus no princípio de tudo. O pecado, entretanto, desvirtuou a criação de Deus e inverteu os valores. Irmão, não precisa nós falarmos muita coisa a respeito do que está acontecendo no mundo hoje. Diga, no mundo. Eu não vou nem falar aqui na igreja, tá? Eu vou falar, vamos fazer de conta que na igreja está tudo certo. Amém? Então, nós vemos cada coisa que a gente ouve, que eu penso, irmãos, quando eu estou, às vezes, conversando com algum amigo, eu disse, rapaz, tem coisa que até o diabo duvida. Ele põe no coração, na mente da pessoa para falar, e até ele duvida. Mas você sabe o que acontece? Por isso que eu e você temos que estar ganhando nossa alma todos os dias. Ela não é convertida. Nós temos que prender essa miserável, irmãos, debaixo da palavra.
Aleluia. Eu pensei e falei. E eu estou falando isso, irmãos, porque já aconteceu na minha casa. Muitas das vezes, pensar e falar errado. E aí a gente sofre o quê? As consequências do falar errado. Não tem como, irmãos. Se a gente fala besteira, a gente vai ter que pagar por aquilo que nós falamos. E às vezes o preço é ficar chateado, a mente acelerada, ficar pensando naquilo direto, ou seja, gastando energia aonde não precisava gastar. Por quê? Porque falamos errado. Mas diga assim, Deus ensina. Então Ele está ensinando para mim e para você hoje. Aleluia. Eu preciso me posicionar da maneira correta. Aleluia. Ainda mais nos dias de hoje, irmãos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, da meditação na palavra e do ensinamento dela, para que nós possamos obter êxito na nossa família, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A construção da família original, Gênesis, aleluia, capítulo 1, versículo 26 ao 30. Diz assim, então Deus disse, façamos o ser humano, põe na NVI, por favor, irmão, eu gosto da NVI, aleluia, que eu li nela, parece que estou lendo outra Bíblia, então vamos lá. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aleluia. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, calma, dominem sobre os peixes do mar, depois diz que o aperreado sou eu, aleluia, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra, aleluia. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos, como sementes, eles servirão de alimento para vocês. 30. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, e a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente o chão. E assim foi. Amém. Duas coisas não me chamou a atenção, lendo esse trecho da palavra de Deus. Eu não vou nem falar do sustento que Deus preparou tudo para essa família. Mas eu quero destacar duas coisas. Ele diz que nós somos a imagem e a semelhança dele. Por isso eu e você podemos imitá-los, a família original. Segunda coisa, ele diz, você vai dominar sobre sua esposa. Foi isso que ele disse? Aleluia. Então, eu como pai, eu posso falar, eu e você não podemos dominar nossos filhos. Tem limites, irmão. O homem não foi feito para ser dominado. Diga, homem não foi feito para ser dominado. Quando uma pessoa quer te dominar, quando começa, você já se levanta por dentro. Nem que for na carne, mas você se levanta. E na maioria das vezes é assim. Então, se eu sou a imagem e a semelhança de Deus, e Ele está dizendo, rapaz, você não vai dominar sobre o seu filho, você não vai dominar sobre a sua esposa, você vai dominar sobre a raça de animais, sobre as aves.
Aleluia. Porque a humanidade está representada em homem e mulher. Agora, na família tem papel diferente? Diga assim, tem. Esse negócio de mulher dizer que é igual é mentira. Na Bíblia não está escrito isso. Ou eu vou rasgar a Bíblia ali e dizer, olha, se você dizer que o homem tem o mesmo papel, que a mulher tem o mesmo papel do que o homem, eu vou rasgar a parte da Bíblia. Agora, o papel do homem é mais importante que a mulher, dizer assim, não. Aleluia. O problema é que fica uma disputa de poder. Só que Jesus disse, um reino dividido, ele não prevalece. Rapaz, se tua esposa tem uma ideia boa, o que custa nós concordar com uma ideia boa? Não é uma ideia carnal, não é uma ideia para sobressair a mim e a você. Mas se a ideia dela é boa e é melhor do que a sua, e muitas vezes a minha tem umas ideias muito melhor do que a minha, por que eu não bater continência? E isso não está tirando minha autoridade, porque ela mesma sabe o limite dela. Eu também ouvi a pregação do banana e da mulher abacaxi. Como eu ia pregar sobre casal, eu saí ouvindo um monte de pregação de família. E o negócio é feio. Ainda bem que o irmão é bem-humorado. Aleluia. Mas, irmãos, nós não estamos numa família para dividir, num ringue, lutando boxe. Ah, minha mulher não pode destacar mais do que eu. Rapaz, eu quero é que ela destaque. Aleluia. E eu estou numa situação, hoje eu estou com 49 anos, estou chegando aos 50, estou trabalhando de segunda a sexta e estou achando uma maravilha. E ela começou a trabalhar agora. Eu falei, oh, aleluia. Dinheiro vai entrar. E eu estou declarando, multiplicação de cliente chegando. Eu não estou nem preocupado se ela vai, mas eu quero que ela desponta mesmo. Eu sou o tesoureiro. Agora vai ter que sentar no final do mês e dizer, olha, o dinheiro é nosso. O meu está aqui, o seu está aqui. Vamos ver, vamos fazer aqui o rateio e vamos ver o que sobra. Casamento é assim. Conta é conjunta. Aleluia. Aleluia. Nós não estamos no ringue, rapaz. Nós lideramos o jovem aqui, minha mulher, ela desponta muito mais do que eu. Estou lá ligando se ela desponta. Eu assumi o jovem por causa dela, sinceramente, no meu coração, e para ajudar a nossa liderança. Ah, não, eu estou preocupado, minha mulher está despontando e eu não mais. Rapaz, me ajuda. Eu tenho 49 anos, estou preocupado com isso. Se irmão A, irmão B, vai correr mais do que eu corra. Aleluia. Se correr vai ser menos esforço para mim. Eu vou ajudar. O problema, irmãos, é a disputa. Não, eu sou melhor. Melhor é Jesus. Que usa ela e que usa eu. Nas características dela e nas minhas características. Mas sabe de uma coisa? Eu e ela precisamos aprender a entrar na linha com a palavra. Aleluia. Mas hoje, infelizmente, a preocupação, eu vou falar mundo, eu não vou usar igreja, porque a igreja não acontece nada disso, amém? Aleluia. O mundo hoje fica preocupado. Aleluia. Eu me arrependo, eu peço perdão a ela e a Deus. Porque quando eu casei eu não deixei essa mulher trabalhar? Ignorante, nordestino, mulher minha não trabalha. Agora eu estou sofrendo as consequências. Porque, graças a Deus, talento ela tem. Poderia estar muito melhor, se o ignorante aqui não tivesse atrapalhado. Mas, graças a Deus, que enquanto a vida, há esperança. Então, eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Podemos crescer como o Senhor nos ensina na palavra. Segundo, é que Ele nos capacitou. Você vai dominar sobre isso. Mas não toque nos seus filhos e na sua esposa.
Seja honesto, seja íntegro. Essa semana eu estava entrando numa copa lá da empresa, até legal esse exemplo. E tem uma senhora que trabalha na copa e ela é muito legal. E o meu diretor, quando eu entrei, ele estava na copa e eu ia pegar uma água. Eu falei para ela assim, o nome dela é Lu. Falei, Lu, vou pegar uma água aqui na geladeira, tá bom? Pode pegar, Ronaldo, ela é bem legal, ela é bem, assim, prestativa. E a empresa, ela tem procedimentos. Porque casamento tem procedimento, diga comigo, casamento tem procedimento. E já chegou no meu diretor que eu sou o cara mais chato para poder o procedimento ser executado na prática. Aí ele começou a brincar com ela. Ô, dona Lu, esse Ronaldo ele é meio chato, sabia disso, dona Lu? Porque ele quer colocar os procedimentos da empresa em prática. E o próprio chefe dele, às vezes, fica com raiva dele. O que é que a senhora acha disso? Aí eu não sou bobo. A empresa tem 5 valores. Eu falei, dona Lu, eu só estou colocando os valores da empresa em prática. Quais são os valores da empresa? Comprometimento, trabalho em equipe, velocidade. Comprometimento, trabalho em equipe, velocidade, integridade e paixão pelo que faz. Aí quando eu falei isso, ele deu risada. Porque é exatamente isso, irmão. Deus, eu já entendi porque eu fui para essa função. Eu já falei isso aqui uma vez. Teve umas 3 turmas que foi treinado lá pelo coordenador. Para a honra e glória do Senhor, irmão. Os colegas disseram que meu nome, não paravam de falar no meu nome lá. Porque eu entendi que eu estou naquele lugar para ajudar aqueles que estão chegando. Tem colega que chega que não sabe nem o que vai fazer, não sabe nem preencher. E eu estou ali, vamos por aqui. E eu estou preparando um discurso, porque Deus tem me colocado na mesa dos grandes, porque eu também sou grande. Ele é o diretor e eu sou o embaixador da família de Deus. Eu já estou queimando por dentro num discurso para deixar Jesus bem claro para eles. Aleluia. Então Deus nos fez imagem e semelhança dele. E nós somos a imagem e semelhança dele, como diz na palavra. Então o primeiro ponto que eu queria pontuar é: somos a imagem e semelhança do Senhor. E Ele nos deu o poder de dominar. Então nós temos domínio sobre coisas. Algo não está indo bem na família, eu e você temos autoridade para declarar libertação, cura, prodígios e maravilha. Não vamos abaixar a guarda. Muitas vezes parece que o diabo está ganhando, mas ele não está ganhando. Nós temos a palavra impregnada dentro de nós. E nós vamos falar o quê? A palavra. Somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, contra a minha família. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. João 10:30. João 10:30. Glória a Deus. Já acostumamos com a Bíblia daqui da tela que eu e o Pai somos um. Nós somos um, como Jesus e o Pai eram. A família tem que estar unida. Mesmo pensamento, mesmo parecer. Você sabia que 1 Coríntios 1:10 não é só para a visão do Ministério Verbo da Vida? Que parece que a gente está tão acostumado a ler esse versículo que parece que é só para a visão do ministério. Diga, é para a visão da minha família. Mesmo parecer, mesmo pensamento, mesmo projeto. A esposa não pode querer morar em São Paulo e o esposo morar em Santos. Não, está errado. Amós 3:3 diz: andarão 2 juntos se não tiver de acordo?
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diante das tarefas de governar toda a criação, o homem sozinho não era suficiente para executá-la. Deus criou a mulher para auxiliar. Este é o papel da mulher na família. E o do homem é liderar e suprir. Então, irmãs, não se sinta menor, porque o teu papel é auxiliar. Porque se as mulheres falhar no auxílio, o propósito de Deus não será cumprido. Se tirar minha esposa de mim, aquilo que Deus tem para a minha vida, com certeza não vai ser cumprido. Aleluia. Então, por que muitas famílias estão no ringue? Disputando. Se o próprio Jesus disse que não vai prevalecer. Então, não é melhor, aleluia, aleluia. Deixa eu falar de mim, porque eu falando de mim, ninguém pode falar assim, você falou do pastor, você falou do profeta, do diácono, então eu vou falar de mim. Quantas vezes eu já dormi brigado com a minha esposa por causa de orgulho? Não é aquela briga de ringue, mas aquela coisinha pequenininha, mas do tipo assim, não vou dar o braço a torcer. Carne pura. Porque a Bíblia diz, não se põe o sol. Obrigado. Aleluia. Lá na Bahia, a gente já ouviu de casais que ficaram um mês sem se falar. Eu estou tomando cuidado para falar lá na Bahia, porque eu nasci lá, irmãos. Porque eu não sei o que está acontecendo em Santos, então eu vou falar da Bahia. Porque eu aprendi uma coisa, de tanto levar chute na canela, eu aprendi que quando nós estamos aqui no púlpito, e o pastor costuma dizer isso, não mande recado. E às vezes, irmãos, já aconteceu comigo de eu falar algo que eu não estava nem mandando recado, mas pareceu um recado. E aí eu tomei uma canelada. Mas eu não quis dizer isso, não foi por causa disso não, mas pareceu. Se pareceu, outra pessoa achou que era, e aí eu estou enrolado. Eu vou ter que ir para o gabinete. Então eu estou tomando cuidado, Deus está me ensinando a isso. Porque como eu não sei o que está acontecendo em Santos, eu vou falar da Bahia, que lá eu sei alguma coisinha lá. Então eu vou voltar a repetir, uma família sendo construída na rocha, na palavra, precisa ter ações correspondentes. É necessário, irmãos. Não tem casamento que caia assim do céu, prontinho. Isso não existe. Aqueles desenhos lá, tudo feito. Não existe. É tudo montado. Então, casamento dá trabalho. Viver bem em família dá trabalho. Mas se Deus fala para mim e para você que é possível, por que nós não se apropria da palavra? A minha esposa, ela costuma dizer assim, meu filho, eu estou no mesmo time que você. Porque parece que nós estamos em time diferente. Aí ela para assim, quando ela para e olha sério, eu já sei que lá vem cacetada. Eu estou no mesmo time que você, sabia disso? Aí abafa o caso. É bom, irmão, você pregar a palavra nos ensina, mas é bom também você falar um pouco de você. Aleluia. Aleluia. Eu costumo dizer, e isso está bem impregnado em mim, a mesma sem vergonheza que eu tenho na carne, para poder fazer o errado, eu tenho que ter a mesma sem vergonheza para poder corrigir. Porque senão parece que tudo é normal. E não é normal. Um casamento na palavra, um casamento de Deus, tem que ter respeito.
tem que ter temor, tem que olhar para o outro e dizer, rapaz, eu tenho que respeitar essa mulher. Eu estava vindo no carro e conversando com ela. Segunda-feira eu saí da academia assim, aí saiu uma mulher na minha frente. Aí a mulher, estava chovendo, a mulher abriu o guarda-chuva, já veio dentro de mim assim, ela vai te chamar para ir debaixo do guarda-chuva com ela. Quando eu pensei nisso, eu já vi a Alessandra na esquina, irmão. É forte o negócio. É forte o negócio. Sabe, eu já estava preparando o não. Eu vou molhando aqui, mas eu não vou entrar debaixo desse guarda-chuva. Porque eu enxerguei minha esposa na esquina, virando a esquina. Então, irmãos, eu e você precisamos vigiar. Por isso Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se a gente for, irmãos, pegar essa palavra e começar a agir em cima dela, como eu gosto de falar os meus erros, eu não estou dizendo, não estou falando de super-homem, de super-mulher. Todo casamento tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, mas a mesma força que eu coloco para desmantelar, eu tenho que colocar para ajeitar. Estou falando bem nordestino, que é para você entender o negócio. Vou repetir. A mesma força que essa linguinha tem para desmantelar, é a mesma força que tem que ter para dizer, me perdoa, eu agi mal. Já chegou a vez de eu pedir perdão, a minha esposa falou, sem vergonha, já passou de 4, já virou sem vergonheza. Perdoa, aí cai de novo, perdoa, sem vergonheza. Ela falou para mim, sem vergonha. Não é o primeiro nem o segundo, já passou já. Ela disse assim, vai se converter, essa é a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em todo o tempo. E Ele nos ajuda. E nós vamos ter assim, irmãos, a satisfação, o desejo de olhar para a nossa família e dizer, família abençoada. Obrigado, Senhor, pela minha família. Sabe, irmãos, hoje de manhã eu falei, Pai, obrigado, Senhor, pela minha família, obrigado pela minha esposa. Meu filho, ele não está aqui na igreja, nesse tempo. Mas meu filho tem procedimento, irmão, de cristão. 21 anos de idade. Ficou sozinho lá em São Paulo. E não deslizou, irmão. Porque como pai você fica meio temoroso. Esse cabra pode desencadear para outro lugar. Mas para a honra e glória do Senhor, ele estava com saudade da família. Na última semana ele nem subiu mais. Aleluia. Temor. A palavra está lá dentro. A mente pode estar bagunçada, mas a palavra está lá dentro. Aleluia. Mas vai se ajeitar em nome de Jesus. Eu creio num Deus poderoso. O Espírito Santo. Aleluia. Nos ajudando. E tudo vai se encaixar para a glória de Deus. Aleluia. Gênesis 2:7. Aleluia. Gênesis 2:7. Glória a Deus. Diz então o Senhor, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Versículo 18. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no... Calma aí, irmão. Você está me enganando, irmão? Aleluia. Eu estou dizendo que de boas descoperriado sou eu. Aleluia. É o 18 mesmo, é 18. Aleluia. Então o Senhor Deus declarou, é isso mesmo. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Diga alguém que auxilie. Ele não diz, farei para você a cabeça da casa.
Ele está dizendo alguém que auxilie e lhe corresponda. Aleluia. Querido, sabe que eu fico pensando assim, às vezes os títulos nos adoecem. Nós temos que tomar cuidado com isso. O profeta, o nome é bonito. Mas se o profeta não tiver caráter, vida com Deus, ele pode jogar a vida de alguém no lixo. Aleluia. Ó, estou aprendendo, falei o profeta, aleluia. Irmão, glória a Deus, viu? Estou aprendendo a lição, aleluia. O profeta pode ser Ronaldo, pode ser outro, aleluia. Aleluia. Então, o profeta tem que ter caráter. Ele não vai se preocupar com o título. O título é menor do que o caráter. O título é menor do que a pessoa. Aleluia. Eu sou o homem da casa. Eu sou o macho da casa. Isso fica pequenininho. Eu sou alguém que Deus me colocou com um propósito para juntar com uma pessoa, com a família, para prosperar no propósito. Senão, Deus não tinha preocupado em formar a mulher. Então, mulheres, vocês são importantes. Aleluia. Aleluia. Vocês não precisam mendigar o pão. Aleluia. E quando eu estou dizendo pão, não estou dizendo não é dinheiro, não. É posição. Você não precisa disso. Você já tem a sua posição em Deus. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica a casa. Olha que posição maravilhosa. Sábia, edificando a casa. Aleluia. Glória a Deus. Deus é muito bom, irmãos. A construção de uma família, irmão, nós temos que se espelhar nessa família original. Aleluia. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu a capacidade para dominar. Ele criou o homem, irmãos. Foi um ponto que eu achei interessante, estava meditando em casa. Deus cria o homem, mas supre a sua deficiência através da mulher. O homem sozinho, irmãos, é deficiente. Ah, mas Paulo disse que o solteiro cuida das coisas do Senhor, amém, nós vamos chegar lá, vai ter mais quinta-feira. Mas o homem casado, vou colocar assim, sem uma mulher, ou um homem que tem um propósito, Deus delegou um propósito a ele de ser um pastor, de ser um apóstolo, ele tem que ter a auxiliadora. Já pensou o pastor sozinho fazendo gabinete com um monte de mulher? Não pode, não vira, como diz o jovem. Então, a importância, o título, ele fica pequeno. O essencial é o papel. Está ali do lado da esposa. Se Deus mandar ela falar alguma coisa, ou o próprio pastor pedir para ela fala. Se não, deixa o pastor fazer o trabalho dele. Os pastores, né? E vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo. Deus vai abençoar, Deus vai cuidar da igreja. E ela ali, ó, eu estou aqui, marido. Nós vamos conseguir. Orando junto. Nós ministramos a matéria do Casado para Sempre, que fala sobre orar juntos, por mesmo propósito. Aleluia. Então, Deus cria o homem e Ele supre a sua deficiência. Eu estou quase me arriscando a dizer que o papel da esposa é mais importante do que o esposo. Quem está falando é Ronaldo, tá? Para manter uma casa equilibradíssima, sem uma mulher sábia, é difícil. Aleluia. Aleluia. A mulher, ela vai trazer equilíbrio. Sabe um dos equilíbrios que a mulher pode trazer na casa? Emocional. Aleluia. Ela tem mais atenção, ela enxerga melhor, ela tem uma visão mais ampliada. Aleluia.
Glória a Deus. Então vocês podem ter certeza que o papel da mulher não é menor do que o papel do homem. Simplesmente tem um nome diferente, só isso. E na hora de agir, a ação pode ser diferente. Mas não tem esse negócio de que eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que minha mulher é melhor do que mim, do que eu. Então, que o Espírito Santo de Deus crava isso no nosso coração. Jogamos no mesmo time. E precisamos, irmãos, que deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, melhorar nós. Eu preciso melhorar como esposo. E isso tem que estar bem cravado na nossa mente e no nosso coração. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Porque quando eu quero dominar ou cobrar, o negócio já fica estreito. Então vamos para os pés do Senhor, amado. Nem tudo na nossa casa está como nós gostaríamos. Mas há uma solução: joelho, oração, meditação na palavra. Vai vir um rema e vai ser solucionado o meu e o seu problema. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Homem e mulher, nenhum é superior ao outro, foi o que eu anotei aqui. Então, sem o auxílio da mulher, o homem não conseguiria cumprir o seu propósito. Salmo 46, 1. Salmo 46, 1. Aleluia. Aleluia. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Eu achei interessante que a posição da mulher do auxílio é a posição de Deus. De Deus é o meu auxílio. Ou a minha esposa é o meu auxílio. Então, olha que papel interessante. Deus colocando a mulher como Ele próprio. Dizendo, Deus é o meu auxílio. E a mulher é auxílio do homem. Então, os papéis aí igual a mulher com Deus. Por que se sentir menor? Porque a Bíblia diz, e nós vamos chegar lá nas outras quinta-feira, que a mulher tem que ser submissa ao esposo. Rapaz, se nós como homem executar o nosso papel bem, com certeza, as mulheres vão ser submissas. Mas a Bíblia diz que nós temos que amá-las, como Cristo amou a igreja. É forte o negócio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O fato é que vemos aqui a evidência de que a vida familiar foi a forma idealizada por Deus para que o homem cumprisse o eterno propósito e expandir o reino de Deus sobre a terra. Aleluia. 1 Coríntios 11, nós já estamos indo para o final. 1 Coríntios 11, eu vou ler o 11 e o 12. Aleluia. 1 Coríntios 11 e 12 diz assim: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Esse quarto ponto eu coloquei assim: cuidado com a independência. Aleluia. A pessoa tem uma independência em algum, vamos dizer assim, eu tenho um filho de 21 anos, eu quero que ele tenha a independência dele, trabalhe, pague as contas dele, isso faz bem. Agora, quando se trata de marido e mulher, nós temos que tomar cuidado. Eu não posso fazer o que dá na minha telha.
Eu tenho que ter respeito pela minha esposa. Eu não posso pegar uma carona, não posso enfiar debaixo do guarda-chuva com a mulher que não é a minha mulher. Aleluia. Aleluia. É sério. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Eclesiastes, não precisa abrir, colocar, Tiago, é rapidinho essa. Eclesiastes 4, 9 e 12 diz: melhor é ser dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Aleluia. E se colocar Jesus no meio, fica melhor ainda. Que é o que está escrito na palavra. Agora pense no negócio. Eu, minha esposa e Jesus no meio. Rapaz, é um mistério forte. Quando nós estamos brigando, como é que Jesus fica no meio? Será o que é que ele está pensando de mim e de você? São perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos. Na hora que eu estou no ringue com a minha esposa, e Jesus como juiz no meio do ringue, o que ele está pensando de mim e de você? Aleluia. Eu não sei porquê, irmão, mas eu vou repetir. Essa palavra ringue é revelação. Eu não planejei falar ela, e ela está repetindo demais. Então vamos sair do ringue. Eu e você não fomos criados para viver num ringue familiar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 1 Pedro 3,7. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro 3,7. Diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Aleluia. Aleluia. Eu quero finalizar com isso, dizendo que eu achei interessante esse versículo. Ele traz dois ensinamentos para mim e para você. Ele diz: discernindo. Eu, como homem, como esposo, preciso discernir as coisas. Aleluia. E tratá-la como uma pessoa mais frágil, não é fraca. É com educação. Não é com a baianês, como eu fazia. Eu vou falar fazia pela fé, tá, irmão? Aleluia. Não, está errado, né? Faço que é pela fé. Mas o Espírito Santo está dentro de mim e de você, e a palavra dizendo: trate com delicadeza. Como nós não estamos num encontro de casal, eu nem vou falar as outras partes. Mas você sabe que tratar as pessoas, não é só a esposa, tratar em geral as pessoas tem que ser com delicadeza. E muitas vezes nós crentes falhamos com isso. Aleluia. Então que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento a cada dia, para vivermos dia após dia na bênção de Deus, desfrutando de fato e de verdade de um momento familiar. Para encerrar, terça-feira eu estava vindo para o culto. Essa mulher estava na casa dela, trabalhando, na casa da mãe dela, trabalhando. E começou a chover. E no bairro lá nem Uber vai. Você pode até dizer: irmão, isso não é de Deus não. Eu dei a volta perto do casqueiro e voltei para ir buscá-la. Um dia todinho trabalhando, chovendo, ia ter que vir de pé até a avenida para pegar um ônibus. Você pode até falar aí, vim no culto, irmão, não é de Deus você falar isso não. É de Deus minha esposa ser assaltada? Aleluia. Eu nem falei para o pastor que eu voltei, eu falei para ele que eu não vinha, mas nem expliquei a situação. Então, irmão, Deus está aqui, ó, no meu coração e no seu. Ele sabe a minha atitude e a sua. Aleluia. Aleluia. A minha oração, irmãos, é que eu e você venhamos nesses ensinamento
que foi instituído como da família, e é. Que nós venhamos aprender e colocar em prática esse negócio. Como o pastor José disse, cada dia é um dia melhor do que o outro. Um dia melhor do que o outro. O que eu posso fazer para tirar um sorriso dessa mulher maravilhosa? Nós homens temos que pensar assim. Porque de fato nós não vamos tirar só um sorriso. Pode vir um bônus. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos orar?